Não trate como arábica quem te trata como robusta. Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffea. Olá, cafezeiros e cafezeiras! Aqui é a Kelly novamente, diretamente dos estúdios Coffea. O episódio de hoje vai dar o que falar, porque a gente vai conversar sobre um patinho feio dentro do mercado de cafés. E por isso eu convidei um produtor, Lucas Venturim, veio lá diretamente do Espírito Santo. Obrigada por estar aqui, viu, Lucas? Nada, obrigado pela oportunidade. E também o Gustavo, que veio lá da Bahia, que continua lenda. Ele vai explicar pra gente qual é essa história de R-Grader. Existe o Q-Grader para os arábicas, mas existe o R-Grader para os robustas e Conilon também. Mas, antes, vamos tomar um expresso? Chegou o momento dos recadinhos e a minha hora favorita. A de ler os comentários deixados lá no site. Eu decidi fazer diferente dessa vez e vou seguir o padrão de ler apenas os comentários do site, pois assim temos registro de todas as dúvidas, elogios e troca de experiências sobre o assunto explorado em cada episódio. Então, seus lindos que amam o Instagram, eu amo vocês também, adoro curtir, mas eu vou ler os comentários no Momento Expresso apenas do site, porque aí fica tudo registrado um histórico. Então, comentem no Instagram e no site. Combinado? Bem, recado dado, vamos ao que interessa. Vamos aos comentários. Então, no episódio 19, Neurociência do Café 2, com a Fabi, a Roberta escreveu, abre aspas, agradeço a Fabiana por optar pela entrevista em português. Justamente o que sinto falta para a maior adesão do nosso público interno para ampliar conhecimento com os cafés especiais. As entrevistas maravilhosas do Coffea em inglês, sinto certo distanciamento para poder divulgar ao grande público. Sugiro a opção de apresentar de alguma forma a versão traduzida, para todos poderem fazer parte dessa roda do café, principalmente da porteira para dentro. Roberta, isso é na verdade um grande sonho meu, assim, desde que eu idealizei o portal Coffea, eu gostaria de, inclusive, transcrever os textos, né, em português e em inglês, porque tem muita gente lá fora que não tem o português como a língua materna, que não consegue entender tudo do texto em português. Mas, como eu já disse e adiantei em outros episódios, o Coffea depende da colaboração das pessoas que gostam do nosso conteúdo. Então, nós, por focarmos no jornalismo independente, ou seja, não temos nem anúncio e nem patrocínio, a gente ganha essa liberdade para conversar do assunto do que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, eu dependo de vocês, do público. Vocês podem colaborar com R$1 por mês ou até $20 mil em barras de ouro. Brincadeira. Então, se você está ouvindo e quer que o Coffea cresça, continue no ar e cresça com traduções, com notícias no site, faça então a sua contribuição no site do Padrim. Você pode ser um padrinho ou uma madrinha. O link é www.padrim.com.br/Coffea. Lembrando que Coffea se escreve com 2 Fs. Coffea. Muito bem, recado dado. Muito obrigada, Roberta. Vamos ao comentário do Heitor ainda sobre este episódio do Neurociência. Heitor Marques disse, abre aspas, que fantástico ouvir a Fabiana novamente. Admiro demais o trabalho dela e desejo sucesso meteórico nessas viagens. São tantos detalhes que nem imaginei entrando no Sofá Café como se fosse show do Truman. Então você participou, Heitor, dos experimentos dela? Ai, que legal! Agora, a Zilda Assis deixou um comentário no episódio 18, Rede Social do Café, com o Sérgio Parreiras Pereira. O nosso querido Serjão, né? Ela disse, abre aspas, parabéns por este podcast. Apenas degusto café, mas recentemente quero estudar mais. A linguagem está super divertida e adequada. Muito obrigada, que venham mais. Zilda, muito bem-vinda! Você vai ver, o bichinho do café te picou e não vai te largar mais. Seja bem-vinda ao nosso clube. Vamos provar café, vamos para eventos, vamos ouvir o Coffea. Tem também o Coffea Trips, se você quiser. A gente oferece experiências de café no meio urbano e rural. Procura lá no site Coffea Trips, COFFEA trips.com.br. Ainda sobre o episódio 18 com o Serjão, o Luiz Humberto disse, abre aspas, muito obrigado por destacar a rede social do café. Esse é mais um trabalho importante que dá orgulho do Brasil e que eu não tinha ideia que existia. A propósito, lá fora tem podcasts de 1 hora, 1 hora e meia, mas são muito chatos.
Você consegue passar a informação de maneira muito mais eficiente e interessante em meia hora de coffee. Ai, Luiz, obrigada. Quando eu pensei no coffee, eu sempre tento me programar para episódios de 30 minutos mesmo. Mas às vezes eu passo, como é o caso do episódio de hoje, Conilon Especial. O papo foi tão bom que eu fiquei com dó de cortar os meus entrevistados. Então, eu prometo que o papo vale a pena 1 hora, tá bom? Um outro comentário foi no episódio 9, que foi um episódio em inglês sobre Recall. O nome do episódio é episódio 9, Recall Symposium by Peter Giuliano. E quem deixou o recado foi o Felipe Januzzi. O Felipe Januzzi, eu admiro o trabalho dele muito antes do Coffee a nascer. Ele faz um trabalho de pesquisa e divulgação da cachaça excelente. O nome do site é mapadacachaça.com.br, vale a pena vocês conferirem. Agora que eu fiz o seu jabazinho, Felipe, deixa eu ver o que você escreveu aqui. Abre aspas. Parabéns pelo programa, Kelly. Foi meu primeiro de muitos episódios. Vou acompanhar os outros e aprender mais sobre cafés especiais. Continue o excelente trabalho. Abraços. Ai, muito obrigada, Felipe. Vindo de você, que admiro tanto o seu trabalho de pesquisa, é realmente um afago. Muito obrigada mesmo. Eu simplesmente amo quando recebo esse feedback de vocês, gente. É assim que construímos o mercado, juntos. E se você gosta do trabalho que estamos oferecendo de forma gratuita, seja nosso padrinho ou nossa madrinha. Focamos no jornalismo independente, mas dependemos de você, da sua contribuição, que pode começar com R$1. Se você quiser ser nosso padrinho ou nossa madrinha, vai lá no site www.padrim.com.br/Coffea, COFFEA. Se você não colaborou ainda, para o episódio e vai lá agora, né? Gente, vamos lá ajudar o pequeno produtor de conteúdo, né, seus lindos? Se você já é assinante Coffea, seu lindo, sua linda, já te adianto que o episódio de hoje está imperdível. Diretamente, então, dos estúdios Coffea, eu tô muito feliz de vocês estarem aqui. Muito obrigada. Vocês vêm de muito longe para falar de um assunto que quase ninguém tá prestando atenção. Antes de eu apresentá-los devidamente, eu gostaria de compartilhar a experiência da Kelly, do Coffea, com o assunto. Eu confesso, então eu tô fazendo um meia-culpa aqui, olhando no olho de vocês, pedindo desculpa, porque eu era uma dessas pessoas que tinha preconceitos, que não dava muita atenção, que simplesmente eu, como jornalista, errei. Então tá aqui o meu pedido de desculpa, e este episódio é para esclarecer todos esses preconceitos com informação um pouco mais com profundidade. Minha história, então, com o Conilon, o Robusta Especial, começou logo depois do Cup of Excellence. Eu acompanhei esse concurso internacional e o Silvio Leite nos convidou para um exercício, um cupping às cegas de Conilon Especial. Falei, gente, que é isso, né? E aí o Lucas tava lá acompanhando. Tinha cafés seus lá na mesa? Tinha sim. Então foi a partir desse evento, inclusive com juízes internacionais, que um novo mundo se abriu. Já gravei um episódio em inglês falando sobre Conilon Especial. Se você quiser dar uma olhadinha aqui no histórico do Coffea, só que é em inglês. Então é Specialty Conilon, com o próprio Silvio Leite. E agora eu tenho esse compromisso de fazer uma edição em português também, com pessoas que vivem 100% essa realidade. Então, Lucas, muito bem-vindo, obrigada por estar aqui. Eu queria que você contasse um pouco da sua história com café, brevemente, porque eu tô ansiosa para começar a falar sobre Conilon e Robusta. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Meu nome é Lucas Venturim, eu e meus irmãos e mais alguns primos somos já a 5ª geração de produtores de café lá no Espírito Santo da minha família, e já na 2ª geração produzindo café Conilon. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse histórico aí, mas café tá na veia. E bem-vindo também, Gustavo. O nome dele é chique, gente. É Gustavo Sturm. Kelly, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Gustavo, sou engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal, com especialidade em café Conilon, R-Grader e filho de produtor, né? Desde 1998, meu pai produz café Conilon e atualmente sou também produtor
de café. Nossa senhora, aqui não tem café pequeno nesse bule não, minha gente. Muito bem, durante essa apresentação ano passado lá com o Silvio, ele foi levantando alguns aspectos sobre o uso do Conilon, porque em sua essência ele é diferente do Arábica em termos genéticos e também presença de cafeína, né? Correto. Tem algumas diferenças entre o café Arábica e o café Conilon, tanto na questão da morfologia da planta, na questão de adaptação com relação ao clima, respostas com relação à adubação, questão de produtividade e características sensoriais também. No caso do Conilon, né, as diferenças básicas, assim, por exemplo, em termos de altitude, o Conilon ele é cultivado, em sua maior parte, nas regiões mais próximas do litoral, onde a altitude, né, é inferior a 500 metros, geralmente, no estado de Rondônia, e já o Arábica é cultivado na região de Minas Gerais, São Paulo, onde temos altitudes superiores, né? Porém, como a gente havia comentado anteriormente, está havendo uma transição em questão de plantio, né? Muitos produtores, por exemplo, do estado do Espírito Santo, eles estão renovando, no momento de renovação das lavouras de café Arábica, eles estão eliminando o café Arábica e plantando o café Conilon, nessas altitudes em torno de 600, 700 metros, então tá vendo essa questão. Em termos de produtividade, o Conilon, ele tem potencial de produzir em torno de 120, 130 sacas por hectare, porém, na média, em lavouras bem cultivadas, ele produz em torno de 70 sacas por hectare. E na parte sensorial, temos algumas diferenças básicas também, na questão, por exemplo, de doçura, né? Geralmente, o café Arábica é um café que tem uma maior doçura do que o café Conilon. Em termos de acidez, o Arábica também geralmente apresenta uma maior acidez comparado ao Conilon. Em questão de sensação na boca, de corpo, o Conilon ele tem essa característica de ser um café, né, um pouco mais encorpado, mas são cafés diferentes em termos sensoriais, mas ambos são cafés e cada um apresenta um sabor e tem como, através de clima, de genética, de alguns processos pós-colheitas, que talvez o Lucas até vai comentar, por exemplo, fermentação, né, que nós podemos melhorar bastante a questão da qualidade sensorial do café. E de onde que vocês acham que vem essa fama tão ruim? Todo mundo falando mal, metendo pau mesmo. Por que isso? Tem dois tipos de café que são comercialmente utilizados. Existem várias espécies de café na natureza, tá? Mas o Arábica e o Robusta, ou o Conilon, são os cafés que são utilizados comercialmente. O Arábica é o café de maior qualidade, maior variedade de sabores. Aí. Ele tem uma miríade de aromas possíveis, aí, muito maior que a do Robusta, tá? O Robusta é um café que tem, em geral, mais amargo, tem um cheiro, muitas vezes, de pneu queimado, ele tem mais cafeína também. Deixa eu falar um pouquinho então sobre o histórico da implantação do café Conilon. O café Conilon, quando foi implantado, o objetivo era atender a indústria de uma forma mais barata do que o Arábica, né? Então, foi estimulado na época que se colhesse cedo para que chegasse antes da safra do Arábica como uma alternativa. Então, as pessoas começaram a colher o café muito cedo. Verde, muito cedo antes da hora, né? E isso aí foi o principal fator para que fosse criado uma cultura, um ciclo vicioso, como eu costumo dizer, para o café Conilon. Por quê? Eles produziam assim com baixa qualidade, secava muito rápido com secadores, às vezes a altíssimas temperaturas, colhido o café verde, então entregava um café de péssima qualidade, que na maioria das vezes era usado na indústria do solúvel, às vezes até para exportação, né? Solúvel brasileiro quase todo exportado, e também na indústria do torrado e moído, mas com torras muito altas, onde realmente a qualidade não faz diferença. E o produtor não era remunerado por nenhuma qualidade a mais que ele desse a esse café. Então, é por isso que eu digo que se criou um ciclo vicioso. Ninguém paga mais se eu produzir com qualidade. E ninguém produz com qualidade porque ninguém paga mais. Exato. Então, o Conilon ficou preso nesse ciclo vicioso durante muito tempo. Até que por volta dos anos 2000, alguns produtores, principalmente, começaram a se interessar um pouco mais pela qualidade. E esse movimento veio ganhando força, principalmente a partir de 2010. E hoje nós estamos aqui falando para vocês no Portal Coffee. Exatamente. Eu acho que o assunto chamou a atenção quando aconteceu aquela seca gigantesca no Espírito Santo. E eu vi pela primeira vez uma saca de Robusta tá bem mais cara que o Arábica, né? E não foi a primeira vez, né? Porque, na verdade, eles foram introduzindo esses cafés nos blends aqui no Brasil. E as pessoas, quando eles tentaram reduzir por causa da escassez, e o preço subiu, a indústria tentou reduzir o blend, a participação do Conilon nesses blends, e ela foi surpreendida pela ponta, pelo consumidor, que começou
a reclamar, né? Então eles se viram obrigados a comprar, mesmo estando mais caro do que o arábica, às vezes mais caro do que o arábica bebida dura, inclusive, né? Não a arábica bebida Rio e Rio Zona, que normalmente são os que competem com o Conilon, em termos de preço. Então, realmente é um marco recente, mas não foi a primeira vez que isso aconteceu, não. Mas eu acho que foi muito importante, pelo menos para consumidores começarem a falar sobre Robusta, sobre Conilon, e começar a questionar sobre vamos prestar atenção mais nisso ou não. Naquela palestra com o Silvio, durante o Cup of Excellence, ele falou assim, vamos olhar com um pouco mais de respeito, né? Porque existem públicos diferentes, com preferências diferentes. Então ele fez uma comparação. Existe um estudo que eu vou colocar o link aqui no site deste episódio, falando sobre o aumento do consumo mundial do café. Será que vai ter café suficiente para atender todo mundo? E ele apontou durante essa conversa que talvez a produtividade do Conilon e Robusta, sendo de maior qualidade, pode atender isso, né? A gente sabe que o consumo mundial de café cresce e cresce muito mais ainda a participação do segmento de cafés especiais, tanto no Brasil quanto no mundo. Então é daí que eu me firmo para dizer que existe sim um mercado para o Robusta e para o Conilon especial, porque se aumenta o consumo de cafés especiais, se aumenta dia a dia por causa daquilo que o Gustavo falou aqui, as áreas novas ou na renovação, está aumentando a participação dos cafés Robustas e Conilons, então tem que ter café Robusta e Conilon de qualidade para atender esse mercado de cafés especiais também. E a gente hoje já pode dizer, por experiência própria, que tem mercado sim, porque nós já estamos vendendo café para cafeterias, para marcas de café premium e enfim. Eu sei que na Inglaterra tem uma cafeteria que só vende Robustas ou Conilons de todo o mundo, né? É uma rede até. Chama Black Sheep. Exato. Vou deixar o link também dessa cafeteria aqui no site, tá, pessoal? Segundo o pessoal da Getup, eles são o café mais forte do mundo, né? E forte realmente no sentido de ter cafeína, né? Exatamente. Não é esse sentido errado que a gente criou de café forte e um café amargo, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? É uma confusão muito natural entre os consumidores. Eu gosto de comparar. Uma caipirinha forte é o quê? É uma caipirinha que tem muita cachaça e pouco suco de fruta. A fruta que você escolher. O café é a mesma coisa. Muito pó de café diluído em pouca água. Mas se o café naturalmente é doce, ele não vai estar amargo. Não. De jeito nenhum. Então, é interessante. E aí é pensar nesses públicos diferentes. Aproveitar a questão da cafeína extra para públicos de ginástica, como você mesmo disse. Alguns mercados no exterior preferem ter essa pujança, né, da cafeína, como França, Itália, eles têm essa tradição. E o mais interessante, durante uma conversa, porque aí eu virei a louca do Conilon, gente. Virei, fui começar a estudar, entrevistei o Dr. Ryan Biré e a doutora Maria Amélia Ferrão. E eles falaram, os estudos aqui já estão rolando anos. Se eu não me engano, mais de 30 anos. Mais de 30. Tem um livro maravilhoso da Incaper que eles produziram, que eu recomendo. Vou deixar também no link aqui do site do Coffee, dá uma olhada lá depois. E ele falou, a gente tem que olhar para esse potencial para outros mercados também. Existem indústrias farmacêuticas e de bebidas que precisam da cafeína. Como você me ajuda aqui, Gustavo, existe uma variedade que produz 3 ou 4 vezes mais cafeína, certo? Correto. Tem, na verdade, o Conilon, ele tem uma diversidade genética enorme. Até pelo fato de ser uma planta de polinização cruzada, então tem uma diversidade genética enorme. E tem a característica de clones também. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma das variedades lançadas pelo Incaper, né, um órgão de excelência lá do estado do Espírito Santo, nós temos 13 clones e cada um deles vai ter uma porcentagem de cafeína, né? Alguns mais, outros menos, mas realmente a quantidade é sempre superior ao café arábica. Muito interessante, você falou de polinização cruzada, clone. Isso é uma particularidade do Robusta e do Conilon que ninguém sabe. Eu fui descobrir lá na fazenda do Lucas, no ano passado. Você pode explicar o que difere? Sim. No caso do arábica, o arábica é uma planta autocompatível, né? Ao abrir a flor, pode-se dizer que vai ter o fruto, né? Já vai ocorrer a fecundação. No caso do Conilon, você nunca pode plantar uma lavoura com apenas um clone, justamente por conta dessa característica da polinização cruzada. Então nós temos que plantar vários clones para que possa ocorrer a polinização, né, essa polinização cruzada entre os diversos clones e podemos produzir o nosso café Conilon. Entendi, mas agora que eu sou meio besta, eu faço umas perguntas bobas. Eu vejo muito em fazendas de arábica o berçário, que eles chamam, né, que são as plantinhas, vem lá da semente e tal. No Conilon e no Robusta é diferente, certo?
Sim, no Conilon, você pode tanto pegar, né, no caso, falando em termos de mudas. A muda ela pode ser tanto seminal, que é oriunda de mudas, no caso, de sementes, tem essa questão também. Porém, hoje, os novos plantios, eles são, em sua maior parte, de mudas clonais. O que quer dizer isso? Nós temos a planta, geralmente, por exemplo, os órgãos de pesquisa como Incapé, eles demoram muitos anos, pelo menos 10 anos, para desenvolver uma nova variedade. Certo. Ali tem muita tecnologia em cada um daqueles clones, né? O que eles avaliam? Questão da produtividade, questão de tolerância à seca, questão de resistência a pragas, doenças e, atualmente, tem se observado também a questão sensorial, o que é muito importante realmente para valorizar o nosso café Conilon. Então, o que nós fazemos na questão, voltando à questão das mudas clonais? Pegamos uma planta, né? Uma planta adulta. Uma planta adulta. Tem aqueles brotos que saem, o produtor conhece, né? Inclusive, é muito comum, no caso do Conilon, nós realizarmos cerca de 3 vezes no ano a desbrota, porque realmente sai muito, muito broto. Pegando esse broto, nós realizamos alguns cortes e vamos ter a estaquia, né? A estaca, no caso, que a gente chama. Vamos colocar em algumas sacolas e a partir daí, depois de cerca de 4 meses, nós vamos ter uma muda, né, com cerca de 3 a 4 pares de folhas pronta para ir ao campo e desenvolver. Essas estacas, elas economizam quanto tempo na produção? Certo. Uma planta de Conilon oriunda de mudas seminais, como eu disse, de mudas de sementes, ela vai começar a produzir com cerca de 3 anos, tá? Igual a arábica. Mais ou menos igual a arábica. Já no caso do café Conilon, de mudas oriundas de mudas clonais, no 2º ano ele já produz, e produz bem. O Lucas sabe bem disso, né? Inclusive eles são, além da questão de qualidade, eles têm uma boa produtividade também, fazem um manejo espetacular lá na propriedade deles. Eu já tive a oportunidade de conhecer. Recomendo qualquer produtor, qualquer pessoa para conhecer, porque vale a pena, né? Eles não escondem conhecimento, eles agregam muito para a cadeia do café. Então, no 2º ano de plantio, o Conilon ele pode produzir aí uma quantidade significativa de café, cerca de 60 sacas por hectare. Ô, louco! 80, não vamos falar muito. É uma planta meio bebezinho e já faz tudo isso? E já produz bastante. Tá. Uma coisa que eu acho bacana falar sobre essas tecnologias é que elas são complementares. O fato de você poder produzir mudas clonais a partir de uma outra planta, você tem a garantia de que aquela muda é geneticamente igual à planta que deu origem a ela, né? Isso nos possibilita plantar numa mesma linha cópias idênticas, geneticamente idênticas. Isso favorece muito nos tratos culturais, isso possibilita uma florada muito mais homogênea, maturação uniforme, muito mais homogênea. Então tudo isso é levado em conta desde o momento do plantio até a produção do café especial. Tudo isso entra no processo de produção do café especial. Perfeito, Lucas, muito bem colocado. E com relação ao arábica, essa questão de variedades que produzem um café de melhor qualidade já está muito bem definido. O produtor de arábica ele já sabe quais variedades plantar, né, cultivar, para se ter um café de qualidade superior. E no caso do Conilon, essas pesquisas estão apenas no início. Nós temos muito a evoluir, tá? Pode-se dizer que está praticamente nascendo essa questão de avanços com relação à melhoria da qualidade de café Conilon. Nós ainda vamos evoluir muito nos próximos anos. Você diz evoluir no melhoramento na parte sensorial. Sensorial, correto. Porque se nós pegarmos uma lavoura de qualquer uma das variedades de café Conilon presentes hoje no estado do Espírito Santo, ou que são cultivadas também no sul da Bahia, no extremo sul da Bahia, desde que bem manejada, colhida com estágio de maturação correta e bem processada na parte de pós-colheita, nós vamos ter, isso é fato, nós vamos ter um café de qualidade superior, tá? Em termos de nota aqui, notas assim, pontos mesmo, né, na escala CQI, 78, 79, 80, 81 pontos e daí pra frente. Mas se a partir do momento que nós começarmos a fazer alguns trabalhos, né, específicos de cada clone, nós vamos verificar que realmente tem muita diferença sensorial de um para o outro. Uns têm mais doçura, outros mais acidez. Mas isso vocês não mapearam ainda, começou agora. Eu acho que isso aí que o Gustavo colocou. As pesquisas até hoje estão muito avançadas em termos de produtividade, resistência a pragas, porque é um trabalho que já começou há mais de 30 anos, como você colocou. Mas a questão da avaliação dos clones em relação à nota sensorial, né, a qualidade final na xícara, é uma coisa mais recente. Então é um trabalho
que está começando agora, que a gente acredita que vai evoluir muito ainda nos próximos anos, porque, vamos dizer, a gente estava trabalhando com materiais genéticos selecionados com base em outro foco. Sim. Né? Agora, para esse foco específico, os trabalhos estão já observando, tentando selecionar dentro dos melhores materiais em termos de produtividade e em termos de resistência a pragas, por exemplo, selecionar também os que têm as melhores características sensoriais para a bebida. Muito pertinente o que você está falando. Isso já está acontecendo hoje também no Arábica. O pesquisador Gerson Giomo, do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, está focando muito forte nisso. Algo muito pertinente e que a gente deve levar muito em consideração é o caso do que o produtor faz, né? Porque o produtor tem muita experiência. O Lucas, por exemplo, o Isaac, a família Venturim, eles sabem mais ou menos quais são os talhões que geralmente dão um café melhor, né? E quais clones. Então, essa experiência, né, realmente empírica, né, esses trabalhos empíricos do produtor, ele deve ser levado em consideração e a própria pesquisa pode utilizá-los para realmente atalhar algumas pesquisas. Exatamente. E se você está ouvindo agora o áudio, eu vou deixar os contatos desse estudante, eu vou atrás, porque o trabalho de pessoas como essa devem ser valorizados e ter divulgação. Eu queria perguntar que história é essa de café conilon especial, robusto especial? Já riram muito na cara de vocês quando vocês falaram isso? Só todas as vezes que a gente fala. Na verdade, é porque, como o Gustavo colocou, uma coisa bastante nova. Se o mercado de café especial, como um todo no Brasil, é uma coisa nova, podemos dizer que é recente. No nosso estado, no Espírito Santo, mais recente ainda, porque até então, até pouco tempo atrás, compravam todo o café de lá como se fosse um café de segunda qualidade e revendiam depois como cafés superiores. Porque simplesmente a gente não sabia avaliar os cafés. Tinha poucas pessoas lá capacitadas para isso. Isso eu tô falando há 20 anos atrás, né, um horizonte bem curto, se você for falar que a história do café no Brasil tem mais de 200. Pois é. Né, então, realmente é uma coisa bem recente lá. E aí, quando começou esse movimento de cafés especiais, também a gente foi vendo, olha, o processo que eles fazem para conseguir um arábica especial é diferente daquele arábica que dá a bebida Rio, em Rio Zona. Né? Meu pai sempre bateu nessa tecla, falou, olha, se colher também um arábica, se colher ele todo verde, se secar aí com alta temperatura, você acha que vai dar alguma coisa que presta? Não dá bebida boa também não. Então ele não é especial por ser arábica, ele é especial porque o manejo é especial. Ele é especial porque o tratamento é totalmente diferente. Desde o plantio até a colheita, depois da colheita, no pós-colheita, como o Gustavo falou aqui, tem vários processos que a gente pode fazer para, inclusive hoje já tem prova de que a gente consegue agregar qualidade no pós-colheita e não só não perder qualidade, né? Hoje já é possível agregar qualidade no pós-colheita. Depois tem a questão de armazenagem, né? E no final, na ponta, já mais próximo do consumidor, tem a torra e a extração, que vai ser feita na cafeteria. Então, tudo isso é que faz de um café especial, não é a espécie. O que você mudou na sua produção para melhorar a qualidade sensorial? Olha, quando a gente definiu que ia produzir realmente cafés especiais, cafés finos, a gente fez um planejamento de médio prazo, vamos chamar assim. A gente conseguiu cumprir esse planejamento em 10 anos. A gente foi atrás de pesquisar as variedades, né, para refazer os plantios que a gente tinha, e a gente precisava também incrementar um pouquinho a área, porque era uma área pequena, uma lavoura já de mais de 30 anos. A gente fez uma pesquisa em cima de material genético bem grande e das técnicas de plantio, essa questão que eu citei do plantio em linhas, né, que é a repetição do mesmo material genético ao longo da linha, o escalonamento da lavoura, que como a gente tem clones e a gente conhece os clones, a gente sabe que tem materiais genéticos que tem um ciclo de maturação mais curto, outros com ciclo médio e outros com ciclo longo, ou seja, a gente vai ter colheitas durante um período maior na propriedade. Isso também dá pra gente a oportunidade de fazer com mais tempo, ou seja, de fazer mais devagar e mais bem feito, tanto o trabalho da colheita quanto a pós-colheita. Então a gente refez os plantios todos. Depois que a gente tinha terminado de refazer, a gente instalou um maquinário para fazer despolpamento, que ele agrega muita qualidade ao processo, nem tanto pelo despolpamento em si, mas porque nesse processo de despolpar, a gente consegue separar as parcelas diferentes do café. O que é verde, o que é boia. O que é boia, a gente separa aquele café boia, que é aquele que já secou no pé, ou que está mal granado, né? A gente passa ele num lavador antes, que é basicamente uma caixa d'água, que vai deixar boiar os cafés que não
não têm a mesma densidade, ou seja, ou eles estão secos, ou eles estão mal granados, não estão bem formados, enfim, vão virar defeito se eu secar junto com outro café, que é um grão maior e tal. Quando o grão maior estiver seco, aquele ali já vai estar torrado. Até aqui eu não tô vendo nenhuma novidade comparando com a arábica, E não tem muita mesma. A gente buscou muita tecnologia no que já existia para produção de cafés especiais arábicas, até porque não existia para Conilon. Então a gente teve que fazer várias visitas na região de montanha lá do Espírito Santo, que já era referência nessa época na produção de cafés especiais, ver o que eles faziam, adaptar para nossa região, porque o fruto é diferente, o clima é diferente, enfim, tem várias coisas que não são iguais. A gente deu bastante cabeçada também, trocou muita ideia com outros produtores, né? Os produtores também se ajudam muito, e a gente chegou num ponto que a gente já tem um trabalho consistente, né? Já tem segurança de colocar esse produto no mercado e oferecer. Depois que a gente instalou esse maquinário de despolpamento, ali foi um momento marcante, porque realmente teve um salto de qualidade. Todo o concurso que a gente participou depois disso, a gente ficou premiado entre os 5 primeiros lugares. Então, isso foi em 2012. Então, de lá pra cá, como já tem 6 anos aí, a gente já pode dizer que tem um trabalho consistente, que está conseguindo um resultado melhor a cada ano. E vale a pena investir tanto dinheiro, tempo e energia em qualidade? Você está conseguindo vender esse café? Vale a pena, por uma série de razões, né? Inclusive, vou começar falando dessa primeira que você disse, que é o mercado. Quando a gente começou a produzir, a gente não tinha certeza de que teria um mercado. Meu pai que tinha, né? Não sei de onde ele tirou, mas ele tinha uma certeza, assim, contagiante. E a gente começou a produzir, e a cooperativa nossa lá começou a oferecer um ágio já pelo café, que ainda não é o que a gente almeja como a ponta final, mas já ajuda, né? Só fazendo um parêntese aqui, você falou desse investimento todo. Produzir café especial não necessariamente é tão mais caro assim, né? Porque não demanda esse investimento inicial. Depende da escala que você vai produzir, né? Tem muitos produtores na região de montanha do Espírito Santo, que produzem em escala pequena, com descascadores manuais, às vezes tocado a manivela, né? Ou mesmo produzem café natural de excelente qualidade, sem ter esse investimento todo. O cara faz lá um terreiro suspenso, que não é tão caro assim, e consegue fazer. O que a gente fala que é indispensável para produzir café especial é paciência, né? Porque você tem que ter paciência para esperar ele amadurecer por igual, colher depois separado, ter paciência de processar ele de forma que você consiga separar o que já está seco do que está verde. Conhecimento também, né? Porque sem a informação... Mas o conhecimento não custa tanto dinheiro assim, né? Às vezes tem que andar um bocado, sim, para aprender, mas como eu disse, os produtores têm uma tendência grande de se ajudar, né? Não fica escondendo conhecimento, como o Gustavo colocou, porque essa evolução é para todo mundo, né? Às vezes você chega lá para falar uma coisa que você está fazendo com outra pessoa de fora, quando ela sai, você que aprendeu, né? Isso acontece muito com a gente lá, por isso que a gente recebe bastante pessoas que a gente aprende mais e mais. As porteiras estão abertas lá? Sempre abertas, nem tem porteira, já mandamos arrancar tudo lá. Pode chegar e entrar. Ô Gustavo, você viaja muito, né? Dando consultorias. Você pode descrever se produtores em outras regiões como Bahia e Rondônia estão se preocupando? Como que ele encara isso? Hoje, em termos de produção de café Conilon, nós temos o estado do Espírito Santo, né? Despontando ainda como o maior estado produtor de café Conilon do Brasil. Nos últimos anos teve a questão da quebra de safra, né, por conta das adversidades climáticas, todo mundo sabe. Mas esse ano já vai começar a normalizar, e as expectativas é que realmente normalizem, né, nos próximos anos. Nós temos hoje o sul da Bahia, segundo o último levantamento da Conab, esse ano nós devemos produzir em torno de 2.300.000 sacas de café Conilon, o que é um número bem significativo. Nós temos lá um clima muito bom para o plantio de café. Nós temos boas áreas, uma boa topografia, ainda temos disponibilidade de mão de obra, água, bons índices pluviométricos. Então, eu acredito que nos próximos anos vai ampliar bastante o plantio de café Conilon no sul da Bahia. Até por conta, né, Lucas, de alguns produtores capixabas que estão indo para o sul da Bahia, né? Não fica tão longe, é bem próximo ali. Então, eles estão migrando para o sul da Bahia para produzir café lá. E, consequentemente, acaba passando muita experiência, né, para nós produtores. A questão da qualidade
né, ainda, sendo bem franco, ainda está engatinhando, tá? Não convence os caras? No extremo sul da Bahia. Vai convencer, né? Mas a gente tem que dar tempo ao tempo e é o que o Lucas falou. Nós temos que ter paciência. Mas essa hora vai chegar e com certeza o produtor que acreditar, quem chega primeiro bebe água limpa. A verdade é essa. É isso aí. Então, o produtor que acreditar, ele vai ver que produzir um café de melhor qualidade tem um ganho direto, né? Que você ganha pelo ágio que você tem, enfim. Mas tem também um ganho indireto, que é a questão do rendimento, que melhora muito, melhora bastante, assim como no café arábica. E temos o estado de Rondônia, que é composto por... É um estado, assim, que tá... O governo lá do estado tem feito um bom trabalho. A Embrapa tem feito um trabalho excelente com relação à melhoria da qualidade do café Conilon, desenvolvendo novas variedades, incentivando o produtor. E temos produtores, né, lá de Rondônia, que realmente têm abraçado a causa e têm acreditado nessa questão da qualidade. Então, acredito que nos próximos anos, Rondônia também vai despontar com relação à melhoria da qualidade do café Conilon. Eu só ia colocar que eu comecei falando se vale a pena, você perguntou, né, produzir café Conilon. Então eu comecei falando essa questão de mercado. O Gustavo colocou uma outra questão aqui importante, que é do rendimento, né? Realmente os frutos maduros, eles estão com o ciclo completo, eles pesam mais, eles rendem mais no momento da colheita. Tem uma outra questão que tem que ser colocada aqui também, que assim, o produtor rural de qualquer coisa, ele tem uma satisfação muito grande de receber as pessoas em casa e servir aquilo que ele produz, né? Que é chegar aqui e falar assim, olha, chupa aqui a laranja que eu produzi aqui, tá no fundo do meu quintal. Vamos comer aqui uma carne da vaquinha aqui que eu tenho e tal. E o produtor de café Conilon, ele era privado disso, porque, na verdade, ensinaram a produzir um café tão ruim que realmente não dava pra beber. Nem ele conseguia beber. Eita, Brasil! E, inclusive, tem produtores que acham que é veneno, porque foi isso que foi ensinado. Até Como produtores, assim, gente? até produtores que acham que é veneno. Quando a gente começou a torrar o café puro, essa história é engraçada. Teve um senhor uma vez que me perguntou se eu escaldava o café antes de torrar. Falei, por quê? Pra escaldar? Como assim? Passa água quente. Falei assim, mas por quê? Falei, pra tirar o veneno. Falei assim, não tem veneno, é café. Só que isso foi colocado na cabeça do produtor, justamente naquela questão que eu falei do ciclo vicioso, né? Sim. Que realmente o café colhido do jeito que é colhido, na média ainda é, infelizmente, seco a altas temperaturas, né? Às vezes infestado de broca e outros defeitos, enfim, não é tratado como café, né? Não é tratado como um alimento que ele é. Realmente esse café não dá para beber puro, né? Não dá para beber, não é gostoso. Assim como o arábica, se for feita a mesma coisa, também não é. Fica intragável. Por isso que eu fiz a piadinha, não trate alguém como arábica, quem te trata como robusta. Pois é, eu vou pegar um gancho nessa piadinha sua, eu vou falar, assim, não trate como arábica quem te tratava como robusta. Fatality. Né? Gostei! Porque realmente do jeito que era feito com café Conilon, robusta, que ainda é, como eu disse, na média, mas nós já estamos no processo de mudança. É muito difícil. Agora, voltando a se vale a pena, não tem satisfação maior do que você poder servir para uma pessoa que vem na sua casa o café que você produz. Você poder dar de presente quando ele for embora, olha, leva aqui um pouquinho do meu café. Quando você tomar lá, você vai lembrar da gente. E assim, é uma satisfação, falando aí dos ganhos indiretos, que realmente não dá para medir. Muito interessante falar de qualidade. Conceitos de qualidade podem mudar de acordo com o mercado. Então, indústria, por exemplo, qualidade para indústria é padronização. Por isso que Nespresso conquistou, nadou de braçada nesse mercado, porque a mesma cápsula vendida na Europa é a mesma vendida no Brasil. O público mais de cafés especiais tem um conceito diferente de qualidade. Ele quer ser surpreendido. O foco é sempre o paladar, tanto para a arábica e com certeza nessas primeiras experiências com Conilon e robusta especial ele vai focar nessa surpresa do paladar. E é por isso então que o Gustavo tá aqui. Claro que ele tem um grande conhecimento na parte de produção, mas eu queria muito que um R-Grader participasse e explicasse quais são esses parâmetros de comparação, de avaliação. É a mesma coisa que o Q-Grader? O que é o R-Grader? Pra quem não sabe, eu gravei um episódio com a Vanúzia Nogueira da BSA explicando as diferenças de certificação entre SCA e CQI ou CQI, que é o Coffee Quality Institute. E o Q-Grader e R-Grader, ou K-Grader ou R-Grader, pertence a este instituto, que é o CQI ou CQI. Você pode explicar pra gente as principais diferenças? Para comercialização de café no Brasil, durante muito tempo, né,
foi sempre realizado a análise física e, no caso do Arábica, a análise sensorial, que já tinha um protocolo, já tinha questão de bebida definida há muito mais tempo, né, do que quando começou a surgir para o café Conilon. Então, no caso das avaliações do café Conilon, até o ano de 2010, pode-se dizer, eram realizadas apenas análises físicas. Tá? Você diz física é olhar para ele e ver se tinha defeito, se tá verde, defeito, ardido. A questão do defeito, que no caso do Conilon, baseado na quantidade de defeitos, a gente caracteriza o café, né, classifica o café de um tipo que vai do tipo 1 ao tipo 8, sendo que o mais comum é um café tipo 7, né, a maior parte dos cafés produzidos no Brasil, o café Conilon ainda é tipo 7, em torno de 160 defeitos, mas em 2010 surgiu o protocolo do CQI, que é o Instituto de Qualidade de Café, no qual ele definiu parâmetros para avaliarmos a bebida do café Conilon. Sensorial. Porque café Conilon, né, durante muito tempo, ele foi caracterizado como o quê? Como uma bebida encorpada, neutra e de pronunciado amargor. Mas, com os estudos realizados, percebeu-se que café Conilon é diferente, dependendo da questão de pós-colheita, da genética. E com isso, esse instituto definiu esses parâmetros para caracterizar o café Conilon, né, como uma bebida boa, muito boa, como um café fino. E nós avaliamos 10 características, 10 atributos sensoriais, como, por exemplo, o sabor, o retrogosto, a questão do amargor e da doçura. Tudo isso é avaliado hoje, então? Tudo isso. São 10 características que nós avaliamos e a pontuação total, ela vai classificar o café, né, como eu disse, como um café ou muito bom, ou como um café fino, como é o caso de alguns produzidos pela família Venturim. E esse protocolo é importante por quê, Kelly? Porque o café, ao sair daqui, por exemplo, um café que será exportado, um Conilon especial, um robusto especial, que será exportado. O país que está importando esse café, né, ele quer ter a certeza que o profissional que está avaliando esse café aqui, que deu uma pontuação, por exemplo, de 80 pontos, de 81 pontos, né, esse café foi classificado como café fino, ele tem que chegar lá, outro profissional, né, outro R-Grader, tem que avaliar esse café e é lógico que vai haver uma pequena diferença, mas não pode ser... Não é discrepante, justamente, mas tem que estar na mesma classificação. Por isso a importância desse protocolo lançado em 2010. Né? Isso ajuda muito a valorizar a qualidade do café Conilon. Então, voltando à questão dos atributos sensoriais, hoje nós temos, né, assim como a Arábica, o sabor nós avaliamos, o retrogosto. Esse retrogosto ele pode ser agradável ou desagradável, pode ser longo ou menos longo, né? Aquele sabor que fica na boca, o retrogosto. Tem a questão da salinidade e acidez, que é uma diferença, né, se você comparar com a Arábica, né? Comparar com a Arábica, porque a questão da salinidade, ela tá mais intensa no café canéfora, né, no robusto ou no Conilon. E tem, inclusive... Você diz sal. A sensação de sal. A sensação é a salinidade e acidez. Podemos dizer que é o seguinte... Se tivermos uma baixa salinidade, a acidez vai ressaltar mais. Entendi. Né? E a acidez, ela é um modulador de sabor. Então, é uma característica muito importante na avaliação sensorial, porque ela pode melhorar muito a qualidade do café. Naquela hora, só pegando o gancho, aquela hora que você estava comentando com o Lucas, de algumas ações que o produtor pode fazer para melhorar a qualidade do café, Conilon, além da parte do processamento pós-colheita, tem essa questão, pegando especificamente nesse atributo, salinidade e acidez, hoje nós temos alguns fertilizantes, alguns adubos que têm um índice de salinidade menor. E isso dá um reflexo na xícara, quando nós provamos. Tendo um índice de salinidade menor, a acidez, né, vai ressaltar e vai sobressair e ela acaba modulando o sabor do café. Eu posso dizer então que Conilon Robusta tem acidez? Tem acidez. Claro. Pessoal, pega essa. Cadê seu Deus agora? Tem acidez, sim. A gente comentou do trabalho que eu fiz, né, na época do mestrado, sobre a influência da altitude, na qualidade física importante. E sensorial do café Conilon. Um dos atributos que chamou a atenção com relação à altitude, cafés produzidos aí em altitude superior, é justamente a acidez. Geralmente essa acidez ela é um pouco superior aos cafés cultivados em altitudes menores. Porém, tem algumas ações que nós podemos fazer, por exemplo, a fermentação
na qual nós conseguimos também melhorar alguns atributos sensoriais do café, como é o caso da acidez. E tá acontecendo isso no Arábica também. Isso, é a mesma coisa. Tá todo mundo enfiando café numa caixa d'água e vamos ver o que acontece, né? Não é bem por aí, não. Tem todo um protocolo também para ser seguido, mas tem muita coisa que a gente pode evoluir, né? Duas curiosidades. Primeiro, as pontuações do Conilon ou Robusta Especial é de 0 a 100, como a SK? É de 0 a 100, porém, o Robusta Especial, ele vai ter pontuações superiores a 80 pontos. Tá? Então, quando a gente fala de um café Conilon especial, ele vai estar aí com pontuações de 80 acima, né, Lucas? Para ser considerado um Conilon especial, tem que ser 80 para cima. Correto. É o mesmo ponto de corte também. do Arábica, né? Eu costumo dizer, só pegando gancho nisso aí, que só tem um detalhe, né? É muito mais raro achar um Conilon de 85, 86 pontos do que um Arábica de 85, 86 Exatamente. pontos. Porque são poucos produtores ainda, né, dentro do universo de produtores de Conilon, que estão focando tanto assim na qualidade para chegar num nível desse de 85, 86 pontos, né? Mas, então assim, às vezes as pessoas querem ter uma referência, né? Uma referência, assim, não é questão de ser melhor ou ser pior, mas é muito mais difícil você achar um de 85 pontos Arábica, ou Robusta, desculpa, em relação ao Arábica. Uma coisa que a gente conversou antes de começar a gravar é não comparar duas coisas diferentes. Arábica é bem diferente de Conilon. Seria a mesma coisa, o exemplo que você deu foi maravilhoso. Não compare banana da terra com banana maçã. A gente costuma preparar as pessoas quando vão provar o café, porque ela tem uma tendência, principalmente quando ela não conhece café Conilon, de procurar as referências que ela tem do Arábica, né? E seria a mesma coisa que você provar uma banana maçã esperando sentir o gosto de banana prata, né? Elas são diferentes, né? Então não é pra você comparar assim. Da mesma forma que a gente ouve muito essa pergunta, qual que é melhor? Aí depende, o que é melhor pra você? Você gosta mais de banana maçã ou de banana prata? Porque as duas são bananas. E gostosas. Né? Gostosas. E se elas estiverem madurinhas no ponto, as duas são boas, né? Agora, se você pega uma verde pra comer e compara com a madura, ou uma podre e compara com a madura, aí realmente não tem como comparar. Então, isso vai muito da memória sensorial de cada um. Por exemplo, eu fui criado mais, quando na minha infância eu comia mais banana nanica, que a gente chama lá, não sei como é que vocês chamam aqui. Então, assim, eu acho ela mais gostosa. Ela é mais barata do que a outra, mas eu gosto mais. Sim. Então, isso vai muito da sua experiência na infância, da sua experiência sensorial, né? A sua preferência, o seu paladar. Isso vale pra qualquer coisa, não só pra café. Sim. E outra curiosidade, a mesma ficha, a hora que você tá avaliando esses cafés de Arábica, é igualzinha do Robusta? Tem alguma diferença, sim, né? Com relação à avaliação, a ficha, né? O formulário do café Arábica e do café Conilon. Mas no caso específico do café Robusta, né? Nós avaliamos o sabor, o retrogosto, a salinidade, a acidez, a fragrância e o aroma, que são atributos também muito importantes, que chamam muita atenção do consumidor final. Amargor, doçura, a limpeza, a uniformidade, a sensação na boca e, por fim, um conjunto, né? Que são todas essas notas e o resultado final, que será a somatória. Cada uma dessas características, elas têm 10 pontos e a somatória delas vai dar a pontuação final do café e nós vamos poder classificá-lo como um robusta fino, muito bom. Eu acho que a metodologia é bem semelhante, né? Muda alguns parâmetros ali, né? Mas a metodologia, o protocolo em si é bem parecido, afinal é tudo café, né? Sim. Tem só algumas coisas, são detalhes, mas detalhes que fazem toda a diferença. Às vezes o produtor, ele produz um excelente café, mas chega na hora da torra, quem tá torrando... Isso que então, eu ia perguntar. Isso é uma característica que difere muito o Arábica do Conilon. O café Conilon, ele tem uma densidade maior, né, do grão, comparado ao Arábica. Por conta disso, a temperatura inicial, no momento da torra, ela também é superior ao café Arábica. Então, são detalhes que até para as cafeterias, né, que forem torrar os cafés... É bom você falar isso, porque... É um detalhe muito importante, que pouca gente conhece esses detalhes, né, Lucas, de torra do café Conilon. Quem tá torrando seu café, Lucas? Esse que vos fala. O quê? Mas tô aprendendo bastante ainda sobre torra, né? A gente fez um curso agora tem pouco tempo, tem
praticado bastante também e trocado bastante ideia com os amigos também, que já tem mais experiência com torra. A gente tá conseguindo um resultado bem legal. Muito bom. Outra curiosidade. Estudando, eu descobri que robusta não é a mesma coisa que conilon, certo? Vocês podem explicar essa história? Bem, ambos são da espécie Coffea canephora. Coffea canephora, isso aí. Então, dentro do Coffea canephora, né, da espécie, assim como no arábica, nós temos diversas variedades. E no caso do robusta, nós temos algumas características. Por exemplo, as hastes, né, ortotrópicas, os galhos de cafés, eles são mais verticais, eles não tombam muito. Geralmente o fruto ele é um pouco mais graúdo, tá? Comparado ao conilon, mas de modo geral eles pertencem à mesma espécie. Isso que é o importante. A gente poderia até chamar, né, para não diferir muito, café canéfora. Entendi. Então o correto seria falar café arábica e café canéfora. De certa forma, sim. Se você se refere à espécie do arábica, né? Arábica é uma espécie, assim como canéfora é a espécie dos cafés robustas. Então, um exemplo besta. Existem o arábica Mundo Novo, arábica Catuai, e existe o canéfora robusta, canéfora conilon, canéfora Correto. Marilândia. Correto. E dentro, por exemplo, de algumas variedades lançadas pelos institutos de pesquisa, nós temos alguns clones com características robustas e outras com características de conilon. Gente, tem os clones também, verdade. Isso. Pô, tá mais complicado do que eu imaginava. Não. Ele é mais complexo. É porque é muita informação, né? Nova, né? É muita Vocês informação. vão ter que voltar aqui, viu, gente? Não tem problema, a gente volta com o maior prazer. Gente do céu, hoje eu vou dormir menos burra. Quanta coisa junto. Muito legal. Pra gente concluir aqui esse episódio especial, com certeza, gente, vamos gravar outros episódios sobre esse tema, porque é vasto esse mundo. Eu queria de vocês dois dicas para consumidores. Onde encontrar, na hora de degustar, o que eu tenho que pensar, manter essa mente aberta. O que vocês têm pra dizer para esse mercado consumidor? Uma coisa que a gente sempre fala, né, é não provar, como eu já coloquei, não provar café robusta, conilon, procurando encontrar café arábica. Às vezes as pessoas até falam com a gente, poxa, mas esse café de vocês é muito bom, parece arábica. Não é esse o objetivo do nosso trabalho. O que a gente está tentando construir é uma identidade própria pro café robusta, pro café conilon, na memória sensorial. Café canéfora, agora eu sei. Pro coffee, exatamente. Porque são frutas diferentes, elas têm características diferentes e elas têm potencial para agradar públicos diferentes, né? E uma coisa que você colocou que é verdade, o público de café especial, por si só, ele gosta de novidade, né? Ele gosta de coisa nova. Então, eu acho que os donos de cafeteria também, e de torrefações, têm que estar atentos a isso, né? Tem um produto novo para oferecer, a combinação entre eles é uma possibilidade também e é um sucesso. Eu tenho certeza que se você combinar dois produtos de alta qualidade, você vai ter um terceiro e aí as possibilidades são infinitas, porque essas combinações você pode fazer com torras diferentes, com percentuais diferentes, enfim. Perfis de torra diferentes. Você pode personalizar muito isso daí também. E também você ter a mente aberta de que é um fruto diferente, então ele vai oferecer características diferentes. Tem essa questão de cafeína, que você pode ter um público mais ligado nisso. O que eu digo sempre também é para as pessoas estarem atentos à transição, porque é comum a gente ver as pessoas querem tomar um café melhor, né, mas tá acostumado com o café padrão lá da indústria, de supermercado. E aí, na hora que ele vai comprar um café melhor, ele só acha lá um 100% arábica, premiadíssimo, de torra clara, e na hora que ele vai finalmente tomar, ele acha ruim. Acha uma água de batata, como a gente ouve falar às vezes. Por quê? Porque é uma transição muito agressiva às vezes. A pessoa não reconhece aquilo como café. E por ter uma participação já no mercado de café canéfora, né, de uma forma geral, a pessoa quando toma esse café nosso, ela reconhece mais aquilo como café e percebe a diferença na qualidade. Percebe porque o sabor que fica na boca depois é agradável, é prolongado, não tem amargor, enfim. Ela vai associando o cheiro, ela vai associando o corpo do café à qualidade. E aí depois isso acaba aguçando a curiosidade dela, né? Enfim, é uma porta de entrada no mercado de café especial. A gente tem tido uma aceitação muito boa com isso. E uma característica que é muito relevante, que tem que ser colocado também para cafeterias, é o corpo do café, porque isso influencia até o pessoal que trabalha com latte art e tal, tem sempre dado um feedback muito legal pra gente, que é um café especial, por ele ser mais denso, né? A crema dele sustenta mais a espuma de leite e tal. Na verdade é que normalmente dá pra desenhar
desenhar na própria crema, sem leite até. Nossa, de tão densa, você tá ostentando agora. Não, Quero verdade, ver isso. É verdade. Um prazer. Bem, eu acho que o Lucas já falou tudo, né? Desculpa. Tem pouca coisa pra falar aqui. Mas assim, vale lembrar que o consumidor, ele, ao comprar um café nas gôndolas do supermercado, geralmente ele já tá tomando ali, a gente não sabe a porcentagem, mas pelo menos 40% de café Conilon, né? Que não tá especificado no rótulo, mas que o consumidor final, ele tá tomando isso diariamente. Você diz nos tradicionais. Nos tradicionais, correto. E nós temos, né, algumas edições de cafés 100% arábica. Surgiu, né, recentemente essas edições 100% Conilon especial, como o do Lucas. E o que eu diria pro produtor, uma dica, né, pro produtor não, pro consumidor, o Lucas já falou tudo, mas uma dica é realmente, principalmente quem tem moinho em casa, começa a fazer alguns testes. Eu faço isso diariamente lá na minha cidade. Eu pego um bom arábica, um bom Conilon e vou realizando alguns blends. 70% Conilon, 30% arábica, ou vice-versa. E com certeza vocês vão perceber sabores diferentes. E a questão realmente que vale ressaltar, viu, Kelly, é a questão do corpo do Conilon. O café arábica, você precisa de em torno de 8 a 10 gramas para cada 100 ml de água. No caso do Conilon, a gente trabalha, se for 100% Conilon, em torno de 5%, né, de pó proporcionalmente à água. Então, essa questão, quando você faz um blend, você pode colocar em torno de 6, 7% de pó para a quantidade de água. Eu, como consumidora, qual é a dica de vocês para tomar esse café canéfora, 100% canéfora, numa V60, por exemplo? Porque ele tem mais cafeína. Então, se eu tomar a mesma quantidade de café que eu tô acostumado de arábica, pode dar problema, né? Se você tem uma sensibilidade alta à cafeína, né? Porque isso não é todo mundo que tem, vamos dizer, e você não quer esse efeito estimulante da cafeína, procurem métodos de filtragem mais rápida. Quanto mais rápido, menos cafeína ele vai extrair. Como o expresso, por exemplo, é um bom método porque a filtragem é muito rápida, passa ali 30 segundos de contato, mais ou menos. Então, lembrando que cafeína é hidrossolúvel, por isso que ele tá falando isso. Exatamente. Quanto mais contato com a água, mais cafeína vai estar no produto final, na xícara. Exatamente. E na filtragem ali, na V60, né, os métodos procuram uma moagem um pouquinho mais grossa, que também vai acelerar a filtragem, né? Enfim, sempre buscar filtragens mais rápidas se você não quer tanto o efeito da cafeína e também com isso você normalmente vai ter um corpo menor, né? Entendi. Um tempo mais, exceto no expresso, porque aí tem a pressão que compensa isso, vamos dizer assim, acaba tirando muito corpo, né? Não muita cafeína, mas acaba tirando muitos óleos do café que conferem esse corpo na bebida. Cold brew de canéfora é uma paulada, então. Fantástico. Final doce, achocolatados, tem que provar. E então, pra terminar, qual é a dica de vocês para os produtores? Existe uma luz no fim do túnel? Esse mercado vai acontecer? Você acha que vai pagar mais? Vale a pena plantar e investir na qualidade? Vale a pena, sim. A nossa dica como produtor, a gente procura inclusive incentivar as outras pessoas, outros produtores. Como o Gustavo falou, a gente não esconde nada do que a gente faz lá, porque é uma troca mesmo, a gente aprende muito com isso também. E a gente já tá vendo essa luz no fim do túnel, né? Tanto a gente tem esse ágio, como eu disse, quando você vai comercializar o café cru, mas também tem um outro mercado que é de cafeterias, que é de café torrado e moído, direto, né? Do produtor, direto pro consumidor, como a gente já tem uma marca própria, né? Depois a Kelly vai colocar aí no portal também, a propaganda do nosso site. Vou colocar até seu e-mail. Legal. Se baristas estiverem interessados, vão lá te incomodar. Quem quiser conhecer, pode ficar à vontade de fazer contato com a gente manda amostra. Se quiser ir lá visitar a fazenda, é um prazer para conhecer. Lá tem também um torrador, a gente pode fazer umas brincadeiras lá, pode ficar muito à vontade. Agora, com relação, voltando aos produtores, vale a pena sim, porque é um mercado que está começando e além de todos esses benefícios que a gente já colocou, o que faz do café especial, a gente repete muito isso porque é verdade, é a forma com que ele é produzido. Então, basicamente, o pessoal fala de terroir, né? Terroir é um conjunto de variáveis aí que fala de microclima, que fala da região, da variedade e do produtor. Exato. Porque o que faz o café especial é o produtor, não é a espécie. Porque depois, como eu disse, a gente já tem processos que o Gustavo mencionou, que a gente está fazendo hoje, que vão além da secagem, que é a fermentação. A gente fala de fermentação de café, parece um negócio muito estranho, mas já se faz fermentação com alimentos para melhorar a qualidade ou para agregar coisas novas há muito tempo. Cacau praticamente é obrigatória a fermentação, exatamente. né? E tantos outros alimentos, queijo, vinho, cerveja, enfim. Fermentação é uma coisa que já devia estar
no café há mais tempo, possivelmente ela estava, só não era controlada, né? Hoje em dia a gente tem parâmetros para poder repetir o mesmo processo, conseguir ter consistência num produto, como a gente estava conversando aqui, para oferecer sempre, e através da fermentação agregar coisas que são totalmente novas no café Conilon, além das que o Gustavo já colocou aqui, mas como notas de frutas, né? Uma acentuada doçura, incrementar bastante a acidez também, como ele falou, e a gente está tentando experiências novas, inclusive com inoculação de leveduras diferentes. Esse ano a gente vai fazer com testes com leveduras de vinho, né? Então, assim, o céu é o limite, a verdade é essa questão da qualidade no café Conilon está começando agora, como o Gustavo colocou, quem chegar primeiro bebe água limpa, isso é verdade. Então, assim, eu recomendo começar, né? Começa, porque todo ano é um aprendizado e a gente pode começar com um investimento baixo, né? E fazendo a coisa conforme o passo. Você dá consultorias, Gustavo, nessa parte de qualidade? Sim, dou consultoria, sim. Vende seu peixe, rapaz. Pois é. Ô Lucas, muito bem falado, viu? O Kelly, a questão da melhoria da qualidade do café Conilon, né? Ela é lenta, porém gradual, né? A cada ano nós temos observado mudanças, a agregação de valor. Os produtores que têm iniciado esse projeto, eles têm percebido realmente os ganhos, né? Em vários termos. E o produtor que ainda não começou, eu recomendo, né? Eu indico, comece nem que seja na pequena parte da área. Vamos começar esse ano 10%, né? Da nossa produção, vamos fazer um café de melhor qualidade. No próximo ano 20%, e quando ele vê, ele já vai estar fazendo um volume significativo de café, e só, né, pra gente realmente ter o resultado que a gente espera ter nos próximos anos, é com união dos produtores. Os produtores, eles não devem ficar esperando o outro fazer, não. Se a gente começar realmente a fazer, a pressão vai ser muito maior. E outra dica que eu dou é, não comercialize o seu café sem antes conhecer a qualidade. Isso aí é importantíssimo. Quero café, quero café, quero café, quero café.